Nas ruas vibrantes de São Paulo, onde o luxo e a miséria se encontram, um jovem mendigo com um passado misterioso cruza o caminho de um renomado cirurgião. Um ato de compaixão inesperado abre as portas de uma mansão imponente, mas também desenterra segredos de família há muito tempo enterrados. Quem é Lucas? E por que sua chegada à vida do Dr. Gabriel Albuquerque ameaça desvendar uma teia de mentiras e verdades dolorosas? Prepare-se para uma história emocionante de descobertas, redenção e laços que o tempo não pode apagar. Você está pronto para desvendar o segredo da mansão na Paulista? Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. O sol mal despontava sobre os arranha-céus da Avenida Paulista, pintando o céu de tons alaranjados e roxos, quando a cidade de São Paulo começava a despertar. Entre o burburinho dos primeiros ônibus e o cheiro de café fresco que escapava das padarias, vivia Lucas, um jovem de 18 anos, com um olhar que carregava mais histórias do que sua pouca idade permitia. Não era um olhar de tristeza, mas de uma profunda resignação, moldado pelas noites frias sob marquises e pelos dias incertos em busca de comida. Lucas não era um mendigo por escolha, mas por circunstância, um elo perdido de uma família que ele mal se lembrava. Naquele dia, a rotina de Lucas foi quebrada por um encontro inusitado. Enquanto vasculhava uma lixeira em busca de algo aproveitável, sentiu um toque leve em seu ombro. Virou-se, pronto para a habitual repreensão ou para a indiferença, mas encontrou um homem de meia idade, bem vestido, com um semblante calmo e olhos curiosos. Era Dr. Gabriel Albuquerque, um renomado cirurgião cardíaco, conhecido não apenas por sua habilidade no bisturi, mas também por sua discrição e sua vida reclusa em uma das mansões históricas dos Jardins. Gabriel, apesar de sua fortuna, prezava a simplicidade e a caminhada matinal pela Paulista era seu ritual diário, um momento de conexão com a cidade que ele tanto amava. "Bom dia, jovem. Está tudo bem?" perguntou Gabriel, sua voz suave, sem qualquer tom de julgamento. Lucas, acostumado a ser ignorado ou repelido, ficou surpreso. Estou bem, senhor", respondeu, a voz um pouco rouca pela falta de uso. Gabriel notou a hesitação e o cansaço nos olhos do rapaz. "Você parece faminto. Aceita um café da manhã?" Lucas hesitou, a desconfiança enraizada em anos de abandono e promessas vazias. "Por quê?" perguntou, o olhar fixo no homem à sua frente. Gabriel sorriu, um sorriso genuíno que alcançava seus olhos. "Porque já senti fome também, Lucas, e porque acredito que todos merecem uma chance." Aquela frase, "todos merecem uma chance", ecoou na mente de Lucas. Era algo que ele não ouvia há muito tempo. O estômago roncou, traindo sua resistência. Ele assentiu, e Gabriel o levou a uma padaria simples, longe do burburinho da Paulista, onde pediram pão na chapa e café com leite. Lucas comeu com uma voracidade contida, como se temesse que a comida pudesse desaparecer a qualquer momento. Gabriel o observava em silêncio, notando a dignidade do jovem, mesmo em sua situação vulnerável. "Qual o seu nome completo, Lucas?" perguntou Gabriel. "Lucas Silva", respondeu o rapaz sem levantar os olhos. "Você tem onde ficar?" A pergunta fez Lucas parar de comer. Ele balançou a cabeça negativamente, o olhar fixo na xícara de café. "Não, senhor." Gabriel ponderou por um momento. Levar um desconhecido para sua casa, uma mansão cheia de memórias e segredos, era algo que ele nunca imaginara fazer. Mas havia algo em Lucas, uma centelha de algo que ele não conseguia identificar, que o impelia a ajudar. "Vamos fazer o seguinte, Lucas. Venha comigo. Tenho um lugar onde você pode passar a noite, e amanhã pensamos no que fazer." Lucas o olhou, os olhos arregalados, um misto de esperança e incredulidade. "Por que o senhor faria isso?" Gabriel sorriu novamente. "Porque eu posso, Lucas, e porque sinto que devo." O caminho até a mansão dos Albuquerque, nos Jardins, foi silencioso. Lucas observava as ruas arborizadas, as casas imponentes, um mundo tão distante do seu. A mansão, com sua arquitetura clássica e um jardim exuberante, parecia um portal para outra dimensão.
Ao entrarem, Lucas sentiu o cheiro de madeira antiga e flores, uma fragrância que, por algum motivo, lhe parecia estranhamente familiar. Gabriel o guiou por um corredor e Lucas ouviu uma voz feminina vindo de um quarto no fundo. Gabriel, quem está aí? Era Dona Helena, a mãe de Gabriel, uma mulher idosa e acamada, mas com uma mente afiada e um olhar penetrante. Já estou indo, mãe, respondeu Gabriel antes de se virar para Lucas. Venha, vou te apresentar a Dona Helena. No quarto, iluminado por uma luz suave, Dona Helena estava sentada em uma poltrona, coberta por um xale de lã. Seus cabelos brancos estavam impecavelmente penteados e seus olhos, apesar da idade, eram incrivelmente vívidos. Quem é esse Gabriel? Perguntou ela, o olhar fixo em Lucas. Essa é Lucas, mãe. Ele vai passar a noite aqui. Lucas sentiu o peso do olhar de Dona Helena, uma análise minuciosa que parecia ir além de sua aparência. Está com fome, menino? Perguntou ela. Já comi, senhora, respondeu Lucas baixando os olhos. Dona Helena deu um pequeno sorriso. Gabriel, ele me lembra alguém. Alguém que conhecia há muito tempo. Não é, menino? Lucas levantou os olhos surpreso. Ele não sabia o que responder. Gabriel, percebendo o desconforto, interveio. Mãe, deixe o Lucas respirar um pouco. Dona Helena apenas balançou a cabeça, mas seus olhos não deixaram Lucas. Respirar eu deixo, meu filho, mas não dá para ignorar o que a gente vê. Lucas sentiu um arrepio. Era como se aquela mulher pudesse enxergar sua alma, seus segredos mais profundos. Mas, estranhamente, não sentiu medo, mas uma estranha sensação de segurança. Gabriel mostrou a Lucas o quarto onde ele ficaria. Era um cômodo simples, mas limpo e aconchegante, com uma cama arrumada e uma janela que dava para o jardim. Pode dormir aqui, tem toalha no banheiro se quiser tomar banho. Lucas olhou para o quarto e depois para Gabriel. Obrigado, disse ele quase num sussurro. Amanhã a gente conversa mais. Boa noite, Lucas. Quando Gabriel saiu, Lucas sentou-se na cama, olhando ao redor. Pela primeira vez em muito tempo ele se sentiu seguro. Mas uma dúvida começou a crescer em sua mente. Por que alguém como Gabriel ajudaria alguém como ele? No quarto ao lado, Dona Helena chamou Gabriel. Gabriel, ele não é só mais um menino de rua. Tem algo nele que me faz lembrar de alguma coisa. Gabriel olhou para a mãe sem entender. Do que você está falando, mãe? Eu não sei ainda, meu filho, mas você deveria prestar atenção, disse Dona Helena, com um olhar sério. Gabriel saiu do quarto sem dizer mais nada. Ele não sabia o que Dona Helena queria dizer, mas algo dentro dele já lhe dizia que trazer Lucas para casa mudaria mais do que ele imaginava. Lucas, mesmo sem perceber, carregava um passado que estava prestes a explodir na vida de ambos. Lucas acordou cedo no dia seguinte, o corpo ainda se acostumando à maciez do colchão e ao silêncio que não era quebrado por buzinas ou gritos. O cheiro de café fresco vindo da cozinha o guiou. Lá encontrou Dona Helena sentada à mesa e Gabriel preparando o café. Sente-se, menino, tem pão e café aqui, disse Gabriel com um sorriso. Lucas hesitou, mas a voz de Dona Helena o impulsionou. Vai ficar parado aí o dia todo? Ele se sentou e, enquanto comia, Dona Helena o observava. Você sabe cozinhar? Perguntou ela de repente. Lucas deu de ombros. Um pouco. Nada demais. Dona Helena sorriu. Quem sabe você não me ajuda depois? Essa casa anda precisando de uma mão feminina, não acha, Gabriel? Gabriel assentiu, e Lucas, embora não dissesse nada, sentiu um leve alívio. Pela primeira vez, sentiu que talvez pudesse fazer parte daquele lugar. Nos dias que se seguiram, Lucas começou a se adaptar à rotina da mansão. Ele ajudava na cozinha, no jardim e até mesmo lia para Dona Helena. Maria Clara, a cuidadora de Dona Helena, no entanto, mantinha uma distância cautelosa. Ela era uma mulher prática, acostumada à ordem e à previsibilidade, e a presença de Lucas, um estranho com um passado desconhecido, a inquietava. Maria Clara notava pequenos detalhes. Lucas parecia saber onde as coisas estavam na casa, sem nunca ter sido instruído, e cantarolava melodias antigas que Dona Helena costumava ouvir. Como você sabia que era assim que Dona Helena gostava?
perguntou Maria Clara desconfiada, quando Lucas arrumou as almofadas do sofá exatamente como a idosa preferia. Ah, só achei que ficava melhor desse jeito, respondeu Lucas dando de ombros. A cada dia, a desconfiança de Maria Clara aumentava. Ela sentia que havia algo mais sobre Lucas do que ele ou Gabriel conseguiam ver. Uma noite, enquanto Gabriel e Dona Helena estavam ocupados, Maria Clara viu Lucas na biblioteca. O jovem estava olhando para uma estante, passando os dedos pelos livros como se procurasse algo específico. Quando Maria Clara entrou, Lucas deu um passo para trás, como se tivesse sido pego no flagra. — O que você está fazendo aqui? Perguntou Maria Clara, cruzando os braços. — Nada, só estava olhando, respondeu Lucas rapidamente. O tom defensivo do jovem só fez Maria Clara desconfiar mais. Em vez de insistir, ela apenas deu um sorriso frio. Certo, só estava olhando. Quando Lucas saiu da biblioteca, Maria Clara foi até a estante onde ele estava. Não parecia haver nada de diferente ali, mas isso não aliviou o incômodo que sentia. Naquela noite, enquanto organizava os papéis no escritório, Maria Clara encontrou algo estranho dentro de uma gaveta escondida. Em um envelope antigo, havia uma nota escrita à mão. As palavras eram curtas, mas carregavam um peso. Não deixe o passado voltar a esta casa. Proteja o que resta. Maria Clara sentiu um arrepio subir pela espinha. Pegou o papel, leu novamente e olhou ao redor, como se esperasse que alguém estivesse observando. Quem tinha escrito aquilo e por quê? Guardou a nota no bolso e saiu do escritório com a sensação de que algo grande estava acontecendo, algo que ela ainda não entendia. Mas naquele momento, decidiu que ficaria de olho em Lucas. Se havia algo errado, ela descobriria. Lucas estava na biblioteca novamente. Era como se aquele lugar tivesse um tipo de ímã para ele. Gabriel tinha notado que o jovem gostava de passar tempo ali, mas não achava estranho. Livros sempre foram algo que ele valorizava, e se Lucas tinha curiosidade por eles, melhor ainda. Porém, naquela tarde, havia algo diferente. Ele estava sozinho, parado em frente a uma das estantes, com a testa franzida. Sua mão tocava um dos livros, mas não parecia interessado em lê-lo. Em vez disso, parecia estar tentando se lembrar de algo. Quando finalmente puxou o livro da prateleira, olhou para o título, Segredos da Família. Não era um romance, nem uma história leve, mas sim um livro de genealogia, cheio de histórias sobre heranças e linhagens familiares. Lucas abriu o livro e começou a folhear. Não demorou muito para que encontrasse uma página marcada com um pedaço de papel. Ali havia uma foto em preto e branco, meio desbotada pelo tempo. Era uma imagem de um grupo de pessoas, todos bem vestidos, posando em frente à mansão. O olhar de uma das mulheres na imagem chamou sua atenção. Um sorriso que lhe era familiar. Lucas não sabia dizer porquê, mas sentiu um frio na barriga. Era como se já tivesse visto aquela mulher antes, mesmo que fosse impossível. Lucas não percebeu quando Gabriel entrou na biblioteca. Ele parou ao ver o jovem segurando a foto. — O que você está vendo? Perguntou com a voz calma. Lucas deu um pulo e quase deixou a foto cair. — Ah, nada. Só estava olhando os livros. Gabriel caminhou até ele, olhando por cima do ombro. — Essa é uma foto antiga da família. Acho que foi tirada antes de eu nascer. Quem são essas pessoas? Perguntou Lucas, tentando parecer desinteressado. — Meu pai, minha mãe, alguns tios. Não sei ao certo quem são todos. Gabriel olhou para a foto mais de perto, apontando para um homem no centro. — Esse é meu pai. Ele era muito respeitado na época. Lucas sentiu seu coração acelerar. Ele queria perguntar mais, mas sabia que não podia. Guardou a foto de volta no livro e o devolveu à estante. — Vou lá fora, disse, saindo da biblioteca antes que Gabriel pudesse fazer mais perguntas. Gabriel ficou olhando para a estante com a testa franzida. Algo no jeito de Lucas o deixou desconfortável. Não era como se ele tivesse feito algo errado, mas havia um nervosismo nele que ele não entendia. Ele pegou o livro e abriu na página onde estava a foto. Ficou encarando as pessoas na imagem por um tempo, perdido em pensamentos. Mais tarde, Maria Clara encontrou Gabriel na sala. — Por que você está com essa cara? Perguntou, colocando uma bandeja de chá na mesa. — Nada, respondeu ele, balançando a cabeça.
Só Lucas estava na biblioteca mexendo em umas coisas antigas. Maria Clara arqueou a sobrancelha. Gabriel, você acha que esse menino pode estar aqui com segundas intenções? Não, claro que não, respondeu ele rapidamente, mas parecia que estava tentando convencer a si mesmo. Maria Clara não insistiu, mas o comentário plantou uma dúvida em Gabriel. Ele não queria acreditar que Lucas pudesse ter algum motivo escondido, mas algo sobre a curiosidade dele o deixava inquieto. Enquanto isso, Lucas estava no quarto, sentado na cama. Ele não conseguia parar de pensar na foto. O rosto daquela mulher estava gravado em sua mente. Ele sentia como se conhecesse aquela pessoa, mas sabia que era impossível. Lucas decidiu que precisava entender mais. Quando todos na casa estavam ocupados, ele voltou à biblioteca. Desta vez, começou a procurar qualquer coisa que pudesse lhe dar uma pista. Passou as mãos por várias prateleiras até encontrar um pequeno baú escondido no canto mais baixo da estante. Ele o puxou e abriu. De lá de dentro havia cartas antigas, pedaços de papéis amarelados e outro envelope com fotos. Ao pegar as cartas, notou que a maioria estava endereçada ao pai de Gabriel. Mas foi um dos papéis que chamou mais sua atenção. Era uma nota curta, escrita à mão. Não deixe o passado voltar a esta casa. Proteja o que resta. Apesar da pouca idade, Lucas era muito inteligente. Ele parecia um adulto quando lendo. Tinha aprendido a ler ainda no tempo em que vivia no orfanato. O coração de Lucas disparou. O que aquilo significava? Quem tinha escrito aquela mensagem? Ele guardou o papel de volta no baú e fechou-o rapidamente. O que quer que fosse, sentia que não devia estar mexendo naquilo, mas ao mesmo tempo, algo dentro dele dizia que precisava descobrir mais. Lucas sabia que não poderia fazer perguntas a Gabriel ou Dona Helena, não ainda. Então decidiu que continuaria observando e tentando juntar as peças sozinho. Naquela noite, enquanto todos dormiam, ele ficou acordado pensando. Sentia que havia algo naquela casa, algo que estava escondido sob camadas de silêncio e tempo, e de alguma forma sabia que estava conectado a isso, mesmo sem entender como ou porquê. Era início da tarde e a casa estava silenciosa. Dona Helena descansava no quarto. Gabriel tinha saído para resolver alguns negócios e Maria Clara estava na cozinha, ocupada com a organização da despensa. Lucas aproveitou o momento de calmaria para voltar à biblioteca. Desde que tinha encontrado aquela nota enigmática, o pensamento dele não parava de girar em torno das palavras escritas ali. Ele entrou no cômodo com cuidado, certificando-se de que ninguém o seguia. Olhou ao redor e foi direto para o baú no canto da estante. O baú era pequeno, de madeira escura e com uma aparência desgastada pelo tempo. Lucas o abriu novamente e puxou a nota. Não deixe o passado voltar a esta casa. Proteja o que resta. Ele leu as palavras mais uma vez, tentando decifrá-las. Quem tinha escrito aquilo? Sobre o que estavam falando? E mais importante, por que parecia tão urgente? Enquanto segurava o papel, notou algo que antes tinha passado despercebido. No verso da nota havia um pequeno símbolo desenhado. Era um círculo com uma espécie de linha cruzando no meio, algo que não fazia sentido para ele. Lucas fechou os olhos por um instante, tentando lembrar se já tinha visto aquele símbolo antes. Nada veio à mente. Ele guardou o papel no bolso e continuou explorando o baú. Pegou algumas cartas antigas e começou a ler. A maioria era escrita por uma mulher chamada Rosana, alguém que parecia próxima da família. Uma carta dizia: "Espero que esta carta chegue até você em boas condições. Estou escrevendo porque preciso falar sobre o que aconteceu. Não posso mais carregar esse peso sozinha." Lucas sentiu um arrepio enquanto lia. Quem era Rosana e o que ela queria dizer com carregar esse peso? As outras cartas eram menos diretas, mas todas mencionavam momentos difíceis, decisões tomadas às pressas e o medo de algo ser descoberto. Quanto mais Lucas lia, mais tinha a certeza de que Rosana estava conectada àquela nota misteriosa. Do lado de fora da biblioteca, Maria Clara passava com um cesto de roupas e viu a porta entreaberta. Parou por um momento e espiou para dentro.
Lá estava Lucas, sentado no chão, cercado de papéis e com o rosto concentrado. "O que você está fazendo aqui?" perguntou Maria Clara, entrando de repente. Lucas deu um salto e tentou esconder as cartas. "Ah, eu só estava olhando algumas coisas." O tom defensivo do jovem só aumentou a desconfiança de Maria Clara. "Olhando o que exatamente? Só essas cartas velhas? Não sabia que não podia mexer?" Maria Clara se abaixou e pegou uma das cartas que Lucas tinha tentado esconder. Ao ler o nome Rosana, sua expressão mudou. "O que você sabe sobre Rosana?" "Nada", respondeu Lucas rapidamente. "Quem é ela?" Maria Clara olhou para o jovem desconfiada. Era evidente que Lucas sabia mais do que estava dizendo. "Rosana trabalhou aqui muitos anos atrás", disse Maria Clara finalmente. "Ela cuidava da casa antes de eu chegar." "E por que ela saiu?" "Isso não é da sua conta", respondeu Maria Clara, pegando as cartas das mãos de Lucas. "Essas coisas são da família, não são para qualquer um ficar mexendo." Lucas ficou calado, mas não deixou de notar o jeito como Maria Clara segurava as cartas, quase como se estivesse protegendo algo. Naquela noite, enquanto Maria Clara organizava as cartas de volta no baú, encontrou a nota que tinha colocado no bolso. O jovem devia tê-la deixado cair no momento de tensão. Quando Maria Clara leu a mensagem, seu rosto ficou pálido. Ela reconhecia aquela letra. Era de Dona Helena. Sem perder tempo, foi até o quarto da idosa. Dona Helena estava acordada, lendo um livro, quando viu Maria Clara entrar com a nota na mão. Fechou o livro devagar. "Onde você achou isso?" perguntou Dona Helena, com a voz calma, mas o olhar sério. "No baú", respondeu Maria Clara. "Foi o menino que encontrou." Dona Helena suspirou. "Eu sabia que guardar essas coisas seria um problema." "O que significa isso? Quem você estava tentando proteger?" Dona Helena olhou para Maria Clara por alguns segundos antes de responder. "Isso é sobre o passado, Clara. Um passado que eu não quero trazer de volta." "Mas por quê? O que aconteceu?" A idosa balançou a cabeça. "Algumas coisas são melhores enterradas." Maria Clara segurou a nota por um momento, depois a colocou na mesa de cabeceira. "Como quiser, Dona Helena. Mas acho que esse menino está aqui por um motivo." Dona Helena não respondeu. Apenas olhou para a nota como se aquelas palavras tivessem mais poder do que qualquer um podia imaginar. Enquanto isso, no quarto, Lucas estava deitado, mas não conseguia dormir. Sentia que estava perto de algo importante, mas ainda faltava alguma coisa. Lucas tinha começado a se sentir mais confortável na casa de Gabriel, mas isso não significava que todas as suas dúvidas e medos tivessem desaparecido. Algo naquela família e naquela casa parecia estar conectado a ele de uma forma que não conseguia explicar. Cada canto, cada objeto antigo que encontrava, parecia puxar um fio de lembranças que nunca viveu. Dona Helena, por outro lado, parecia ter um sexto sentido para perceber o que estava acontecendo ao redor. Ela observava Lucas com atenção, especialmente quando o jovem achava que ninguém estava olhando. Era um olhar que misturava curiosidade e uma espécie de reconhecimento. Numa manhã tranquila, enquanto ajudava na cozinha, Dona Helena chamou o jovem para sentar com ela na sala. "Eu quero conversar com você", disse a idosa com um tom que não deixava muito espaço para a recusa. Lucas deixou o pano de prato que segurava no balcão e seguiu até o sofá, onde Dona Helena estava sentada, envolta em um xale como sempre. Ele se sentou na beira do sofá, como se estivesse pronto para sair correndo a qualquer momento. "Você já me contou sobre você?" perguntou Dona Helena com os olhos fixos em Lucas. "Eu não tenho muito o que contar", respondeu o jovem desviando o olhar. "Todos têm algo para contar, menino", retrucou Dona Helena. "De onde você veio? Como acabou na rua?" Lucas respirou fundo, mexendo nas mãos, um sinal claro de que não queria falar sobre aquilo. "Minha mãe morreu. Depois disso ficou tudo muito complicado." Dona Helena continuou olhando para ele, mas não pressionou. Só disse uma frase que pegou Lucas de surpresa. "Você me lembra alguém." O jovem levantou os olhos, confuso. "Como assim?" "Não sei explicar", respondeu Dona Helena, "mas tem algo no seu jeito, no seu olhar, que me faz lembrar de alguém que eu conhecia há muito tempo." Lucas não sabia o que responder.
Aquilo o deixou desconfortável, mas também intrigado. Quem era essa pessoa que Dona Helena achava que ele lembrava? Gabriel entrou na sala, interrompendo o momento. Ele estava carregando uma bandeja com xícaras de café e biscoitos. "Vocês estão conspirando alguma coisa aí?" brincou, tentando aliviar o clima. "Nada que te interesse", respondeu Dona Helena com um leve sorriso. Gabriel riu, mas Lucas continuava sério. Ele não conseguia tirar da cabeça o que Dona Helena tinha dito. Mais tarde, enquanto Lucas ajudava Gabriel a organizar algumas coisas no quarto de ferramentas, ele se viu curioso sobre o passado da família. "Quem morava aqui antes de você?" perguntou, tentando parecer casual. Gabriel olhou para ele, surpreso com a pergunta. "Ah, minha família sempre morou aqui. Meu pai construiu essa casa. Antes dele, acho que eram só terrenos vazios." "E sua mãe? Ela sempre morou aqui também?" "Sim", respondeu Gabriel, mas com um tom mais sério. "Minha mãe sempre esteve aqui. Meu pai ele era o que mantinha tudo funcionando." Lucas percebeu que Gabriel evitava falar muito sobre o pai. Mas o que chamou sua atenção foi outra coisa. Ele tinha mencionado que a casa foi construída pelo pai. Isso significava que alguém tinha escolhido aquele lugar específico para morar. Por quê? Durante a noite, enquanto todos dormiam, Lucas ficou revirando os pensamentos. Era estranho como as palavras de Dona Helena ainda ecoavam na sua cabeça. "Você me lembra alguém." Mas quem? Na manhã seguinte, Lucas decidiu que precisava de mais respostas. Ele voltou à biblioteca. Mas desta vez, não estava interessado em livros ou cartas. Começou a examinar as fotos nas paredes. Algumas eram de Gabriel quando jovem, outras de Dona Helena e do marido, e várias do que pareciam ser festas ou reuniões de família. Uma foto em particular chamou sua atenção. Era uma imagem de um grupo em frente à casa, com crianças correndo no gramado. No canto da foto, uma mulher estava parada, segurando um menino pela mão. A mulher parecia familiar, mas era um menino que deixou Lucas sem fôlego. Era como se estivesse olhando para si mesmo, mas mais novo. O menino tinha o mesmo cabelo, o mesmo formato de rosto. Lucas sentiu um frio na barriga. Quem era ele? Gabriel entrou na biblioteca naquele momento, assustando-o. "Quem eram?" perguntou Lucas, explicando. Mas quando chegou na mulher e no menino no canto, sua expressão mudou. "Eu não sei quem são", disse ele, coçando a cabeça. "Acho que podem ter sido vizinhos ou algo assim." Lucas não acreditou. Parecia que Gabriel estava tentando esconder algo, mesmo que não fosse de propósito. Quando ficou sozinho novamente, ele voltou a olhar para a foto, quase hipnotizado. Quem era aquele menino que parecia tanto com ele? E por que Dona Helena parecia reconhecer algo nele? O mistério só parecia ficar mais profundo, e Lucas sabia que não podia parar agora. Ele precisava descobrir a verdade, seja lá qual fosse. Naquela manhã, enquanto Gabriel tomava café na cozinha, Maria Clara entrou com uma expressão fechada. Ela trazia nas mãos uma das cartas que Lucas havia encontrado na biblioteca. A letra na página já estava desbotada, mas o nome na assinatura era claro: Rosana. "Quem é Rosana?" perguntou Maria Clara, indo direto ao ponto. Gabriel levantou os olhos da xícara, surpreso. "Rosana? Por que você está perguntando isso?" Maria Clara colocou a carta sobre a mesa. "Porque esse menino encontrou isso, e eu acho que você deveria saber o que está acontecendo." Gabriel pegou a carta e leu rapidamente. Ele franziu a testa, tentando se lembrar. "Rosana trabalhou aqui há muito tempo antes de você. Acho que foi quando eu era criança." "Trabalhou como o quê?" insistiu Maria Clara. Gabriel deu de ombros. "Ela era uma espécie de ajudante próxima da família, pelo que me lembro. Mas foi dispensada de repente. Não sei o motivo." Maria Clara cruzou os braços. "E você nunca perguntou?" "Eu era criança, Clara. Não era algo que passava pela minha cabeça." A conversa ficou na cabeça de Gabriel pelo resto do dia. Ele tentou se lembrar de Rosana, mas as memórias eram vagas, quase como se alguém tivesse tentado apagá-las. Lembrava-se de uma mulher jovem, de sorriso fácil, mas pouco mais do que isso. Enquanto isso, Lucas estava no quarto, refletindo sobre o que tinha descoberto até agora.
O nome Rosana parecia familiar, mas ele não sabia por quê. Era como se dentro dele soubesse que aquele nome era importante, mesmo que sua mente não conseguisse juntar as peças. Mais tarde, Gabriel decidiu que precisava saber mais. Foi até o quarto de Dona Helena, que estava sentada em sua poltrona, como sempre. Mãe, posso perguntar uma coisa? Claro, Gabriel, o que foi? Você se lembra da Rosana? Dona Helena parou por um momento. Sua expressão mudou, ficando mais séria. Por que está perguntando sobre ela? Porque encontrei uma carta dela. Parece que ela era muito próxima da família, mas você nunca me falou sobre o motivo dela ter saído. Dona Helena suspirou, olhando pela janela, como se estivesse tentando decidir o quanto dizer. Rosana foi alguém importante para essa casa. Ela trabalhava aqui quando você era pequeno. Mas as coisas ficaram complicadas. Complicadas como? Ela teve problemas com seu pai, respondeu Dona Helena, com um tom que mostrava que não queria entrar em detalhes. Gabriel franziu a testa. Que tipo de problemas? Não insista, Gabriel. Algumas coisas devem ficar no passado, disse ela, encerrando a conversa. Mas aquilo não era suficiente para Gabriel. Ele sentia que havia mais na história, algo que sua mãe estava escondendo. Decidido a descobrir a verdade, ele começou a procurar em antigos papéis e documentos guardados na casa. Foi no sótão que encontrou um envelope com o nome de Rosana escrito nele. Dentro havia mais cartas e uma foto dela. Na imagem, Rosana parecia jovem, com um sorriso brilhante e um vestido simples. Mas o que chamou a atenção de Gabriel foi outra coisa. Ela estava segurando uma criança. Gabriel sentiu um frio na espinha. Ele olhou mais de perto e percebeu que a criança na foto tinha algo familiar, algo que ele não conseguia identificar de imediato. Quando desceu do sótão, encontrou Lucas na sala. O jovem estava desenhando em um pedaço de papel, distraído. Gabriel olhou para ele e, de repente, algo fez sentido. A criança na foto se parecia com Lucas. Ele tentou não reagir de forma exagerada, mas a ideia já estava plantada em sua cabeça. Poderia Lucas estar conectado a Rosana de alguma forma? E se estivesse, o que isso significava? Gabriel decidiu confrontar sua mãe novamente. Ele voltou ao quarto de Dona Helena e mostrou a foto. O que é isso, mãe? Por que você nunca me falou sobre essa criança? Dona Helena ficou em silêncio por um longo tempo antes de responder. Porque não era da sua conta, Gabriel. Rosana era uma boa pessoa, mas ela teve problemas que não podíamos resolver. Que tipo de problemas? Dona Helena olhou para a foto com um misto de tristeza e culpa. Ela estava envolvida com seu pai. E essa criança... Gabriel ficou boquiaberto. Essa criança era filha do meu pai? Dona Helena desviou o olhar. Não tenho certeza. Mas quando Rosana começou a ficar muito próxima da família, achei que era melhor pedir para ela ir embora. Gabriel sentiu um turbilhão de emoções. Se aquela criança fosse mesmo filha de seu pai, então havia uma chance de que Lucas fosse parte de sua família. Algo dentro dele dizia que isso era verdade. Ele saiu do quarto, deixando Dona Helena sozinha com seus pensamentos. Gabriel sabia que precisava de mais respostas, mas naquele momento só conseguia pensar em uma coisa: como Lucas estava conectado a tudo aquilo. Era uma manhã tranquila na casa de Gabriel, mas a calmaria não refletia o que acontecia dentro dele. Desde que encontrou a foto de Rosana com a criança nos braços, a sensação de que algo muito importante estava escondido em sua própria história não o deixava em paz. Ele sabia que Dona Helena estava escondendo mais coisas, mas também sabia que não conseguiria arrancar tudo dela de uma só vez. Enquanto tomava café, Maria Clara entrou na cozinha com uma expressão fechada, mas não disse nada. Gabriel notou que ela estava agitada, mexendo nas coisas sem necessidade. Finalmente ele quebrou o silêncio. Clara, aconteceu alguma coisa? Ela respirou fundo, colocou o pano de prato sobre o balcão e olhou para ele. Eu não queria me meter, Gabriel, mas acho que você precisa ver isso. Ela puxou do bolso um envelope amarelado com o nome Rosana, escrito em letras pequenas. Entregou a Gabriel, que franziu a testa ao olhar para aquilo. Onde você achou isso? Na cômoda da Dona Helena.
Não mexi por curiosidade, mas porque achei que podia ser importante. Gabriel abriu o envelope com cuidado, como se estivesse lidando com algo muito frágil. Dentro havia uma carta escrita à mão, com a letra de Rosana. Ele começou a ler em silêncio, mas Maria Clara não se conteve. O que diz? Gabriel levantou a mão pedindo calma e continuou lendo. Dona Helena, eu sei que a senhora me pediu para nunca mais entrar em contato, mas não posso mais guardar isso só para mim. Não me importa o que a senhora ou seu marido digam, a verdade vai sair mais cedo ou mais tarde. Aquela noite nunca saiu da minha cabeça. Ele me prometeu que tudo seria diferente, mas sei que nunca fui mais do que uma peça descartável para sua família. Mesmo assim, eu não me arrependo de nada. A criança que eu tive é inocente e não merece carregar o peso das decisões que nós tomamos. Eu só queria que você soubesse que, mesmo depois de tudo, eu nunca desejei mal a ninguém. Rosana. Gabriel terminou de ler e deixou a carta na mesa. A sala parecia ter ficado menor, mais sufocante. Isso é o que eu acho que é? Perguntou Maria Clara, com os olhos arregalados. Gabriel passou a mão pelo rosto, tentando organizar os pensamentos. Parece que Rosana estava falando do meu pai, e essa criança... Ele olhou para a carta novamente, como se as palavras pudessem dar mais respostas. Não sei, mas tenho a sensação de que... Ele não terminou a frase. Na verdade, não precisava. Maria Clara já sabia o que ele estava pensando. Na sala, Lucas apareceu na porta, curioso com o silêncio estranho que pairava. Algum problema? Gabriel olhou para ele, mas não sabia o que dizer. Não, nada, respondeu Maria Clara rapidamente, tentando esconder o envelope. Lucas percebeu que algo estava acontecendo, mas decidiu não insistir. Em vez disso, saiu para o jardim, deixando os dois sozinhos. Quando Maria Clara se virou para Gabriel, ele ainda estava olhando para a carta, como se tentasse encontrar respostas escondidas nas entrelinhas. E agora, Gabriel? O que você vai fazer? Vou procurar mais, respondeu ele finalmente. Não posso deixar isso assim. No final do dia, Gabriel foi até o quarto de sua mãe. Dona Helena estava acordada, sentada na poltrona quando ele entrou. Ela percebeu o envelope em sua mão e imediatamente franziu a testa. Você achou isso? Achei. Maria Clara me entregou. Por que você guardou isso, mãe? Dona Helena suspirou como se estivesse carregando um peso há anos. Porque eu queria esquecer. Esquecer o quê? Que meu pai teve um caso com Rosana? Que talvez tenha tido um filho com ela? Ela não respondeu de imediato. Em vez disso, olhou para a janela como se estivesse tentando encontrar forças para continuar. Rosana era uma boa pessoa, Gabriel, mas ela se envolveu em algo que nunca deveria ter começado. E o que isso tem a ver comigo ou com essa casa? Dona Helena finalmente olhou para ele, com os olhos cheios de algo entre culpa e tristeza. Gabriel, algumas coisas não podem ser desfeitas. Eu fiz o que achei que era certo na época, mas talvez tenha errado. Gabriel ficou parado, esperando que ela continuasse, mas Dona Helena não disse mais nada. Ele saiu do quarto com mais perguntas do que respostas. Mais tarde, enquanto olhava para Lucas ajudando Maria Clara a regar as plantas no jardim, a sensação de que algo muito grande estava prestes a ser revelado tomou conta dele. Se aquela carta era verdade e se Lucas realmente estivesse conectado a Rosana, tudo na vida de Gabriel poderia mudar. A carta reveladora era só o começo. Ele sabia que ainda havia muito a descobrir e, no fundo, sentia que estava correndo contra o tempo. Gabriel não conseguia dormir naquela noite. Desde que leu a carta de Rosana, sua mente não parava. O nome dela, as palavras que usou, a referência à criança, tudo parecia se entrelaçar de um jeito que ele não podia ignorar. Ele precisava de mais respostas, precisava entender a verdade sobre o que aconteceu naquela casa. Enquanto todos dormiam, ele foi até a biblioteca novamente. O baú onde Lucas havia encontrado as cartas ainda estava lá, no mesmo lugar. Gabriel abriu o baú e começou a revirar o que tinha dentro. Havia mais cartas, algumas fotos e um medalhão dourado pequeno e simples, mas com uma aparência antiga. Gabriel pegou o medalhão e o abriu com cuidado. Dentro havia uma foto minúscula de uma mulher. Não era Dona Helena,
mas sim Rosana. Ele se lembrava dela vagamente, de sua presença quando ele era pequeno. Ela costumava cantar enquanto limpava a casa, sempre sorrindo. Ele não entendia por que alguém tão gentil havia sido mandado embora de forma tão abrupta. No fundo do baú, encontrou um envelope diferente dos outros. Era maior, mais robusto e estava lacrado com cera vermelha. Ao abrir, encontrou um documento. Era uma certidão de nascimento. Quando leu o nome, sentiu como se o chão tivesse desaparecido. Nome da mãe, Rosana Monteiro. Nome do pai, não informado. O nome da criança, Lucas Monteiro. Gabriel ficou parado, segurando o documento. Era impossível. Não podia ser o mesmo Lucas, mas ao mesmo tempo fazia sentido. O menino apareceu em sua vida de uma forma inesperada, cheia de coincidências. Agora, com o documento em mãos, parecia que ele não estava ali por acaso. Ele ouviu passos no corredor e rapidamente guardou o documento no bolso. Quando olhou para a porta, viu Lucas parado, olhando para ele. "Por que você está acordado?" perguntou o jovem, curioso. Gabriel tentou disfarçar. "Ah, só estava procurando algo. E você?" "Não consigo dormir", respondeu Lucas, entrando na biblioteca. Gabriel hesitou. Ele queria fazer perguntas, mas sabia que precisava ser cuidadoso. Sentia que Lucas também estava tentando entender o que estava acontecendo. "Você já pensou em sua mãe?" perguntou ele, tentando parecer casual. Lucas deu de ombros. "Todo dia. Ela era parecida com você." Lucas parou por um momento, olhando para os livros na estante. "Eu acho que sim. Minha mãe era bonita, forte. Ela sempre me dizia que eu tinha o sorriso dela." Gabriel engoliu em seco. Ele não sabia como continuar a conversa sem revelar o que tinha descoberto. Decidiu mudar de assunto. "Quero ajuda para voltar a dormir." Lucas sorriu levemente. "Não precisa. Já estou melhor. Boa noite, Gabriel." "Boa noite", respondeu ele, observando enquanto o jovem saía da biblioteca. Quando ele se foi, Gabriel tirou o documento do bolso novamente. Ele sabia que precisava de mais informações, mas também sabia que o que tinha em mãos já era o suficiente para começar a juntar as peças. Na manhã seguinte, Gabriel decidiu voltar ao sótão. Ele passou horas mexendo em caixas velhas até encontrar algo que parecia interessante: um diário de Rosana. O diário estava cheio de anotações sobre o trabalho dela na casa, sobre os desafios de cuidar de Gabriel e da tensão que parecia existir entre ela e o pai dele. Uma entrada específica chamou a atenção de Gabriel. Ele disse que me amava, mas eu sabia que não era verdade. Eu era apenas uma distração para ele, algo para passar o tempo. Quando descobri que estava grávida, pensei que isso mudaria tudo, mas me enganei. Ele não queria saber. Disse que eu tinha que ir embora, que aquilo não era problema dele. Dona Helena também me pressionou. Disse que eu estava arruinando a família. Então eu fui. Mas não consigo esquecer. Gabriel fechou o diário com força. A raiva e a tristeza o invadiram. Seu pai, o homem que ele cresceu admirando, era responsável por tantas mentiras, por tanto sofrimento. E sua mãe, mesmo sabendo de tudo, escolheu proteger a reputação da família em vez de fazer o que era certo. Com o diário em mãos, ele desceu até a sala. Lucas estava no jardim, brincando com uma bola que Maria Clara havia encontrado. Ele parecia tão despreocupado, tão alheio ao que estava acontecendo. Gabriel sabia que precisava de mais respostas antes de confrontá-lo. Decidiu visitar um lugar que talvez pudesse ajudá-lo, o orfanato onde Rosana teria deixado seu filho. Mas no fundo ele já sabia. A cada nova descoberta, ficava mais claro que Lucas não era apenas uma coincidência em sua vida. Ele era parte de um passado que sua família tentou enterrar, mas que agora estava voltando com força total. Gabriel dirigia com as mãos firmes no volante, o coração acelerado. O endereço que tinha encontrado em um dos papéis antigos o levou a um orfanato no subúrbio de São Paulo. O lugar era cercado por muros altos, com um portão de ferro preto. A placa na entrada estava desgastada pelo tempo, mas ainda dava para ler: Lar São Miguel. Ele estacionou o carro e ficou parado por alguns segundos, encarando o portão.
Não sabia exatamente o que estava procurando, mas sentia que era a próxima peça de um quebra-cabeça que tinha se tornado sua vida nos últimos dias. Finalmente respirou fundo e entrou no pátio. Algumas crianças corriam, brincando com uma bola, enquanto uma freira as observava de perto. A cena era tranquila, mas Gabriel não conseguia relaxar. Ele se aproximou da mulher que virou ao perceber sua presença. "Bom dia", ele disse tentando soar calmo. "Eu sou Gabriel. Preciso de ajuda para encontrar algumas informações sobre alguém que passou por aqui." A freira, uma mulher idosa de expressão serena, inclinou a cabeça com curiosidade. "Que tipo de informações, senhor?" "É sobre uma mulher chamada Rosana Monteiro. Acho que ela deixou uma criança aqui há muitos anos." A freira ficou em silêncio por um momento, como se estivesse tentando lembrar. "Venha comigo", pediu, fazendo um gesto para que ele a seguisse. Ela o levou para dentro do prédio principal, um lugar simples, com paredes claras e móveis antigos. Passaram por corredores estreitos até chegarem a uma sala cheia de arquivos. Era uma sala abafada, com prateleiras carregadas de pastas organizadas por anos. "Espere aqui", disse a freira, desaparecendo entre as prateleiras. Gabriel esperou em pé, observando o ambiente. Podia ouvir o barulho de papéis sendo mexidos e o som parecia arrastar o tempo. Depois de alguns minutos, a freira voltou com uma pasta em mãos. "Aqui está", disse ela, entregando o arquivo a Gabriel. "É sobre uma mulher chamada Rosana Monteiro. Ela deixou uma criança sob nossos cuidados em 2008. Gabriel abriu a pasta com cuidado, sentindo o peso da expectativa. Dentro, encontrou documentos que confirmavam o que já suspeitava. Havia registros de Rosana deixando seu filho no orfanato, com uma anotação que dizia: "Circunstâncias forçadas. Mãe pediu para a criança ser protegida." Havia também um bilhete escrito à mão que chamou a atenção de Gabriel. A letra era de Rosana. "Querido filho, eu não queria fazer isso, mas não tenho escolha. Espero que você me perdoe um dia. Vou te amar para sempre, mesmo de longe. Você é a melhor parte de mim." Ao lado do bilhete, havia uma foto de um menino pequeno com o mesmo olhar intenso de Lucas. Gabriel não tinha mais dúvidas. Aquele era Lucas. "Você sabe o que aconteceu com essa criança?" perguntou ele, virando-se para a freira. "Ele foi adotado por um casal, mas eles o devolveram após alguns meses. Depois disso, ele passou por vários lares temporários. Até que..." A freira parou, hesitando. "Até que o quê?" pressionou Gabriel. "Até que ele fugiu. Faz uns 3 anos que não temos notícias dele." Gabriel sentiu um aperto no peito. A história de Lucas era mais complicada do que ele imaginava. Ele podia entender por que o jovem não confiava em ninguém, por que era tão reservado. Ele tinha passado por tanto. "Você lembra de mais alguma coisa sobre a mãe dele?" perguntou Gabriel. A freira pensou por um momento. Rosana era uma mulher gentil, mas parecia muito assustada. Ela chorava muito quando veio aqui. Disse que estava sendo pressionada, que não tinha outra escolha. Pressionada por quem? Ela não disse, mas lembro que mencionou algo sobre a família para a qual trabalhava. Gabriel sentiu um arrepio. Ele sabia que estava falando sobre sua própria família. Rosana foi forçada a deixar seu filho porque sua família, especialmente seu pai, não quis assumir a responsabilidade. Quando saiu do orfanato, Gabriel sentia como se carregasse o peso de tudo aquilo nos ombros. No carro, olhou novamente para a foto do menino, para a letra no bilhete. Tudo apontava para uma única verdade. Lucas não era apenas uma coincidência. Ele era parte da história que sua família tentou esconder. Enquanto dirigia de volta para casa, uma única pergunta ecoava em sua mente: como ele iria contar tudo isso para Lucas? De volta à casa, Gabriel ainda estava abalado pelas informações que havia descoberto no orfanato. A conexão entre Rosana, Lucas e sua família era clara demais para ser ignorada. Ele sabia que precisava confrontar Dona Helena novamente, mas também sabia que a conversa não seria fácil. Enquanto se preparava para entrar, percebeu Lucas sentado no jardim, brincando com um pedaço de madeira que ele usava como espada. A cena o fez sorrir por um momento. Ele parecia tão à vontade ali, como se finalmente tivesse encontrado um lugar onde podia ser apenas uma criança.
Mas Gabriel sabia que a tranquilidade dele poderia desmoronar assim que a verdade viesse à tona. Quando entrou na casa, Maria Clara estava na sala, organizando algumas fotos antigas em um álbum. "Ah, Gabriel, você chegou em boa hora", disse ela sem levantar os olhos. "Estou colocando essas fotos em ordem. Tem tanta coisa aqui que a dona Helena guardou por anos." Ele olhou para a mesa e viu uma pilha de fotos espalhadas. Algumas eram de sua infância, outras de eventos familiares. Mas uma em particular chamou sua atenção. Era uma foto antiga em preto e branco que ele nunca tinha visto antes. "Quem está nessa foto?" perguntou ele, pegando-a. Maria Clara olhou e estreitou os olhos. "Essa, acho que é a dona Helena, com algumas pessoas que trabalhavam aqui na época." "Por que a pergunta?" Gabriel analisou a imagem com cuidado. Havia 3 pessoas na foto. Dona Helena, ainda jovem, uma mulher que ele reconheceu como Rosana e uma criança que estava no colo dela. A criança tinha um sorriso travesso, mas era o olhar que mais chamava a atenção. Era o mesmo olhar intenso que ele via em Lucas todos os dias. Ele se sentou, segurando a foto com força. "O que aconteceu com essa criança?" perguntou, mais para si mesmo do que para Maria Clara. Ela deu de ombros. "Não faço ideia. A dona Helena nunca falou muito sobre essas coisas do passado." Gabriel sabia que não adiantava tentar arrancar informações de Maria Clara. Ele precisava falar com dona Helena diretamente. Pegou a foto e foi até o quarto dela. Gabriel não podia esperar mais. A verdade estava ali, clara como o dia, e ele sabia que sua mãe tinha mais respostas do que estava disposta a admitir. Ele encontrou dona Helena sentada na poltrona do quarto, como sempre, olhando pela janela. Mas dessa vez, seu olhar parecia mais pesado, como se ela soubesse que a conversa estava chegando. "Mãe, precisamos conversar", disse Gabriel, entrando no quarto e fechando a porta atrás de si. Dona Helena virou o rosto lentamente, o semblante calmo, mas com um toque de cansaço. "Sobre o que, Gabriel? Você sabe sobre o quê?" respondeu ela. Gabriel jogou a foto de Rosana e a criança na mesinha ao lado dela. Dona Helena olhou para a foto por alguns segundos, mas não disse nada. Gabriel continuou. "Eu sei que essa criança é Lucas, e sei que você sabia disso desde o começo." A idosa suspirou, ajustando o xale sobre os ombros. Sua voz saiu baixa, mas firme. "O que você quer que eu diga?" "Eu quero que você me conte a verdade, mãe", gritou Gabriel, perdendo a paciência. "Quero saber por que Rosana foi mandada embora. Quero saber o que aconteceu com essa criança. Quero saber como chegamos a esse ponto." Dona Helena levantou a cabeça, olhando diretamente para ele. Sua expressão era dura, mas havia algo mais ali, talvez arrependimento. "Você quer a verdade, Gabriel? Então eu vou te contar." Gabriel cruzou os braços esperando. "Rosana era jovem", começou Dona Helena com a voz mais baixa. "Quando ela veio trabalhar aqui, era dedicada, responsável, mas seu pai sempre teve um jeito de se aproximar das pessoas que não devia." "O quê?" Gabriel deu um passo à frente, como se não tivesse ouvido direito. "Seu pai se envolveu com Rosana. Eu soube logo no início, mas decidi ignorar. Achei que era uma fase, que ele ia deixar isso para trás." Gabriel fechou os olhos, sentindo a raiva crescer. "Você sabia e não fez nada. O que eu poderia fazer? Ele era meu marido, o homem que sustentava essa casa. Eu tinha que proteger essa família." "Proteger?" repetiu Gabriel incrédulo. "Proteger a quem, mãe? Você destruiu a vida de Rosana." Dona Helena continuou. "Quando Rosana ficou grávida, foi o fim. Seu pai se recusou a assumir qualquer responsabilidade. Disse que isso era problema dela, não nosso. E você? O que você fez?" "Eu fiz o que achei que era certo na época", respondeu ela, com um tom amargo. "Pedi para ela ir embora." Gabriel deu um passo para trás, balançando a cabeça. "Você pediu para ela ir embora? Você a expulsou grávida sem ninguém para ajudá-la. Ela teve a criança, Gabriel. Deixou no orfanato porque não tinha outra escolha." Gabriel sentiu como se o chão estivesse caindo sob seus pés. Ele olhou para a mãe, tentando encontrar alguma explicação, alguma justificativa. Mas tudo o que via era uma mulher que parecia envergonhada, mas ainda assim firme em suas decisões.
Você sabia que Lucas era filho dela? Não sabia? Desde o momento em que ele entrou nesta casa, você sabia. Dona Helena desviou o olhar. Eu suspeitei. Mas quando vi o jeito dele, o olhar, eu soube. E por que você não disse nada? Por que deixou ele viver aqui sem saber de nada? Porque já é tarde demais, Gabriel. Não há nada que possamos fazer para mudar o passado. Gabriel deu um soco leve na parede, frustrado. Tarde demais não, mãe. Não é tarde demais. Lucas tem o direito de saber. E o que você vai dizer a ele? Perguntou Dona Helena, levantando a voz pela primeira vez. Que o pai dele era um homem fraco e egoísta? Que eu expulsei a mãe dele porque não queria escândalos? Isso vai ajudá-lo de alguma forma? Gabriel ficou em silêncio. Ele não sabia como responder. Dona Helena abaixou o olhar novamente, desta vez parecendo mais vulnerável. Gabriel, tudo o que fiz foi para proteger você. Proteger? Gabriel riu, mas era um riso amargo. Você não protegeu ninguém, mãe. Só criou um ciclo de mentiras e dor. Dona Helena não respondeu. Ela apenas ficou ali, olhando para a foto de Rosana e a criança, como se estivesse vendo fantasmas. Gabriel sabia que a conversa tinha acabado. Ele saiu do quarto, sentindo-se mais perdido do que nunca. Mas uma coisa era certa. Ele não ia deixar que o passado continuasse enterrado. No corredor, encontrou Lucas sentado no chão, brincando com um brinquedo simples que Maria Clara havia dado a ele. Quando ele olhou para Gabriel, viu o mesmo olhar que tinha visto na foto, o olhar de Rosana. Ele sabia que precisava contar a verdade, mas também sabia que precisava fazer isso do jeito certo. Lucas já tinha sofrido demais. A última coisa que ele queria era machucá-lo ainda mais. Gabriel passou o dia inteiro tentando processar a conversa com Dona Helena. Tudo o que ela havia revelado sobre o caso de seu pai com Rosana e as consequências daquilo o deixava inquieto. Agora, mais do que nunca, ele sabia que precisava enfrentar o passado de sua família e, principalmente, entender quem seu pai realmente era. Ao anoitecer, ele voltou à biblioteca. As prateleiras que antes pareciam apenas cheias de livros, agora pareciam esconder segredos. Ele puxou várias caixas de documentos antigos que Dona Helena havia guardado ali. Eram papéis de negócios, contratos, mas também cartas pessoais de seu pai. No meio de tantos papéis, encontrou uma carta que chamou sua atenção. Não era endereçada a ninguém, mas a caligrafia era clara, a de seu pai. Ele abriu a carta e começou a ler. Lourdes, eu sei que você está com raiva de mim, e tem todo o direito de estar. Eu errei, e não há desculpa para o que fiz. Mas, por favor, entenda que eu nunca quis machucar você nem nossa família. Rosana era diferente. Ela fazia eu me sentir vivo de um jeito que eu não sentia há anos. Mas sei que isso não importa. O que importa agora é o que fazemos daqui para frente. A criança, eu sei que é minha. Sei que você não quer ouvir isso, mas é a verdade. Rosana me disse, e eu acredito nela. Mas eu não posso ser o pai dessa criança. Não posso arriscar tudo o que construímos, tudo o que somos, por algo que nunca deveria ter acontecido. Eu confio em você para lidar com isso do jeito certo. Sempre confiei. Por favor, faça o que precisa ser feito. Gabriel sentiu o estômago revirar ao terminar de ler. A confirmação estava ali, nas palavras frias e calculadas de seu pai. Ele sabia que a criança era sua filha, mas escolheu virar as costas, deixando a responsabilidade para Dona Helena. Ele jogou a carta na mesa, respirando fundo para tentar se acalmar. A imagem que tinha do pai, um homem respeitável, forte, que sempre parecia ter o controle de tudo, agora estava completamente destruída. No fundo, ele sabia que precisava de mais respostas. Foi até o quarto de Dona Helena novamente, ainda com a carta na mão. Quando entrou, encontrou sua mãe acordada, olhando para o nada. Ela não parecia surpresa ao vê-lo. Você sabia disso? Perguntou Gabriel, segurando a carta no ar. Dona Helena olhou para ele e, ao ver o papel, seus olhos se estreitaram. Onde você encontrou isso? Isso importa? Ele jogou a carta no colo dela. Você sabia que ele sabia que a criança era dele? Dona Helena pegou a carta e a leu em silêncio. Quando terminou, colocou-a de lado e olhou para Gabriel. Sim, eu sabia. E você ainda ficou ao lado dele mesmo depois disso?
Eu tinha uma família para proteger, Gabriel. Você acha que era fácil? Acha que eu queria que as coisas fossem assim? Gabriel começou a andar de um lado para o outro, tentando processar tudo. Então ele sabia. Ele sabia o tempo todo que Lucas era sua filha, e mesmo assim, ele deixou que você expulsasse Rosana? Ele me deixou com as escolhas difíceis, disse Dona Helena com a voz firme. Seu pai era assim, sempre foi. Ele fazia o que queria e deixava os outros lidarem com as consequências. Gabriel parou e olhou para ela. E você nunca pensou em fazer diferente? Nunca pensou em protegê-las em vez de proteger um homem que claramente não se importava com ninguém além de si mesmo? Dona Helena desviou o olhar. Talvez eu devesse ter feito, mas na época, tudo o que eu conseguia pensar era em você, em como isso poderia te afetar, em como isso poderia arruinar sua vida. Gabriel riu, mas era um riso amargo. E você acha que esconder tudo isso foi melhor para mim? Você acha que essa mentira me protegeu? Dona Helena não respondeu. Pela primeira vez, ela parecia não ter uma justificativa. Gabriel pegou a carta de volta da mesa. Isso acaba agora. Agora, mãe. Eu vou contar a verdade para Lucas. Ele merece saber. Você acha que ele vai querer ouvir? Perguntou Dona Helena, com a voz baixa. Que vai perdoar você por tudo o que sua família fez com ele e com a mãe dele? Gabriel parou na porta e olhou para trás. Eu não sei, mas ele merece essa chance. Ele saiu do quarto e foi para o jardim. Lucas estava sentado sozinho em um canto, olhando para o céu. Gabriel sabia que a conversa que estava prestes a ter mudaria tudo, mas também sabia que não podia continuar vivendo com aquele peso. O pai que ele admirava, o homem que sempre viu como um exemplo, havia se revelado um símbolo de tudo o que ele nunca quis ser. E agora, mais do que nunca, Gabriel sabia que precisava ser melhor. Por Lucas, por Rosana e até por si mesmo. Era fim de tarde. O sol estava se pondo, tingindo o céu de tons alaranjados, enquanto Lucas estava no jardim, distraído. Ele brincava de rabiscar desenhos no chão com um pedaço de galho seco. Gabriel observava de longe, parado na varanda, com a carta que encontrara em uma mão e o coração pesado. Ele sabia que precisava falar com ele, mas como contar algo que mudaria completamente a visão que ele tinha de si mesmo e do mundo? Depois de alguns minutos, tomou coragem e foi até ele. Lucas, ouviu-se aproximando e parou o que fazia, notando o ar sério no rosto de Gabriel. O que foi? Está tudo bem? Gabriel se abaixou, ficando na altura dele. Lucas, tem algo muito importante que preciso te contar. Ele franziu o senho, confuso, mas não disse nada, esperando que ele continuasse. Gabriel respirou fundo, segurando a carta como se fosse uma âncora. Eu descobri algumas coisas sobre o seu passado, sobre a sua mãe. Lucas arregalou os olhos. O nome de sua mãe parecia ecoar dentro dele como um trovão. Minha mãe? O que você descobriu? Ele hesitou, mas sabia que não podia mais voltar atrás. Lembra quando eu te disse que sua mãe trabalhou aqui na casa? Sim, respondeu ele com a voz baixa. Gabriel engoliu em seco. O que eu não te disse é que sua mãe teve um relacionamento com o meu pai. Lucas ficou imóvel. O peso das palavras parecia demorar alguns segundos para fazer sentido. O quê? Meu pai e sua mãe? Eles tiveram um caso? Gabriel respirou fundo, lutando para encontrar as palavras certas. Você é filho do meu pai. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Lucas ficou olhando para Gabriel, esperando que ele dissesse que era uma piada, um engano. Mas o olhar sério dele dizia tudo. Isso não pode ser verdade, disse ele, dando um passo para trás. É verdade, respondeu Gabriel, estendendo a carta para ele. Encontrei isso entre os papéis antigos do meu pai. Ele sabia que você era filho dele, mas escolheu não assumir. Lucas pegou a carta com mãos trêmulas e começou a ler. Suas lágrimas começaram a escorrer antes mesmo de terminar. Ele sabia. Ele sabia de mim e me deixou. Ele me deixou. Gabriel sentiu um aperto no peito. Ele queria dizer algo, mas sabia que não havia palavras que pudessem aliviar aquela dor. Lucas apertou a carta contra o peito, como se isso pudesse impedir que ela se desfizesse em 1000 pedaços. Então, minha mãe, ela foi mandada embora por causa disso? Sim,
admitiu Gabriel com a voz baixa. Minha mãe a pressionou a sair. Eles queriam proteger a reputação da família, mesmo que isso significasse machucar vocês dois. Lucas começou a andar de um lado para o outro, os pensamentos rodando em sua mente como um furacão. Eles me abandonaram. Minha mãe foi forçada a ir embora. E ele me deixou em um orfanato. Gabriel se aproximou tentando tocá-lo no ombro, mas Lucas se afastou. Não encosta em mim. Lucas, por favor, Você sabia. Você sabia disso o tempo todo, não sabia? Eu só descobri agora. Eu prometo, Lucas, que vou fazer tudo o que puder para corrigir isso. Corrigir, gritou ele, a voz cheia de dor. Como você vai corrigir isso, Gabriel? Você vai trazer minha mãe de volta? Vai apagar tudo o que eu passei? Gabriel não respondeu. Ele sabia que não podia. Por que você me trouxe para cá? Perguntou ele, a voz quebrada. Foi para tentar limpar a sujeira da sua família? Não, respondeu ele rapidamente. Trouxe você porque vi que precisava de ajuda. Eu não sabia de nada disso, mas agora que sei, quero te ajudar. Quero que você saiba que não está sozinho. Lucas ficou em silêncio por um momento, respirando fundo, tentando controlar as lágrimas. Mas a dor era forte demais. Eu só queria saber por quê, ele sussurrou. Por que minha mãe nunca me contou? Gabriel deu um passo à frente, tentando se aproximar novamente. Talvez ela estivesse tentando te proteger. Talvez ela achasse que esconder isso seria mais fácil do que lidar com a verdade. Lucas o encarou, os olhos vermelhos de tanto chorar. Nada disso é fácil, Gabriel, nada. Gabriel assentiu, sentindo a angústia dele como se fosse sua. Eu sei. E sinto muito por tudo o que minha família fez. Mas, Lucas, eu quero ser sua família agora, se você me deixar. Eu quero estar aqui para você. Ele não respondeu, apenas apertou a carta contra o peito novamente e se virou, caminhando para longe dele, indo em direção à casa. Gabriel ficou ali, sozinho no jardim, sentindo o peso da verdade que tinha acabado de revelar. Lucas correu para dentro da casa sem olhar para trás. Ele subiu as escadas rapidamente e trancou a porta do quarto onde estava ficando. Seu coração estava disparado e parecia que o ar estava preso nos pulmões. Ele sentou no chão, abraçando os joelhos, enquanto as lágrimas caíam sem parar. A carta ainda estava em suas mãos, amassada de tanto que ele a apertava. As palavras dançavam em sua mente e ecoavam como um grito que não parava. Eu confio em você para lidar com isso do jeito certo. A frieza daquelas palavras era como uma faca no peito. Como alguém podia falar assim sobre abandonar o próprio filho? Ele pensou na mãe. Lembrou-se de como Rosana sempre fazia de tudo para esconder o que estava sentindo, sempre sorrindo para Lucas, mesmo quando as coisas ficavam difíceis. Agora ele entendia por que a mãe carregava um peso enorme que nunca quis compartilhar. Você mentiu para mim, murmurou Lucas com a voz rouca, mas ele não sabia se estava falando com a mãe, com Gabriel, ou com um homem que nem teve a decência de chamá-lo de filho. Os dias no orfanato vieram à tona. Os olhares de pena, os momentos em que outras crianças eram adotadas enquanto ele ficava para trás, as famílias que o receberam temporariamente só para depois devolvê-lo, como se ele fosse um objeto que não funcionava direito. Ele pensou nas noites frias, nas vezes que dormiu com fome, nos momentos em que se perguntava o que havia de errado com ele. Agora tudo fazia sentido. Não era ele quem tinha algo de errado. Era o mundo ao seu redor que estava quebrado. Do outro lado da porta, Gabriel ficou parado por um tempo, ouvindo os soluços abafados. Ele queria dizer alguma coisa, bater na porta, tentar ajudá-lo, mas sabia que não havia palavras que pudessem consertar o que ele estava sentindo. Finalmente, suspirou e desceu as escadas, deixando-o sozinho. Dentro do quarto, Lucas abriu a carta de novo. Mesmo sem querer, ele leu cada palavra, tentando entender o homem que escreveu aquilo. Mas quanto mais lia, mais sentia raiva. Raiva por ter sido deixado, por ter sido ignorado, por ter vivido uma vida cheia de sofrimento que não precisava ter existido. Ele jogou a carta no chão e se levantou. Começou a andar de um lado para o outro, os pensamentos girando sem parar. Quem era ele, afinal? Sua mãe sempre dizia que ele era forte, que podia ser o que quisesse.
Mas como ele podia acreditar nisso agora? Eu sou filho de um homem que não me quis, disse em voz alta, como se dissesse isso tornasse a dor menos real. Ele parou na frente do espelho. O rosto que olhava de volta era familiar, mas agora parecia estranho. Era como se ele não soubesse mais quem era aquela pessoa. De repente, ele se lembrou do medalhão que tinha visto no baú, o pequeno objeto que sua mãe tinha guardado com tanto cuidado. Será que havia algo mais ali? Algo que pudesse dar a ele uma lembrança boa no meio de tudo isso? Ele saiu do quarto, ainda enxugando as lágrimas, e foi até a biblioteca. A casa estava silenciosa, e ninguém tentou impedi-lo. Quando chegou lá, encontrou o baú exatamente onde Gabriel havia deixado. Ele abriu o baú e procurou o medalhão. Quando o encontrou, segurou na palma da mão, sentindo o peso dele. O objeto parecia tão pequeno, tão insignificante, mas para sua mãe devia ter sido tudo. Ele abriu o medalhão e viu a foto de sua mãe. O rosto sorridente de Rosana parecia olhar diretamente para ele. Você nunca me contou a verdade, murmurou Lucas, enquanto uma lágrima escorria por seu rosto. Mas eu sei que você fez o que achava que era certo. Ele se sentou no chão da biblioteca, segurando o medalhão como se fosse a única coisa que o conectava ao mundo. Ficou ali por horas, pensando em sua mãe, em Gabriel e no homem que ele nunca conheceu, mas que mudou sua vida de tantas maneiras. A dor que sentia era imensa, mas havia uma pequena chama de esperança dentro dele. Ele não sabia como, mas prometeu a si mesmo que encontraria um jeito de aquietar aquilo. Não por culpa de Gabriel, mas por causa de Rosana, que fez tudo o que podia para protegê-lo, mesmo que isso significasse enfrentar o mundo sozinha. A dor de Lucas era como um mar revolto, mas ele sabia que eventualmente as águas se acalmariam. E quando isso acontecesse, ele estaria pronto para enfrentar o que viesse pela frente. Gabriel passou a noite inteira acordado. A conversa com Lucas, a carta do pai e tudo o que havia descoberto recentemente não saíam da sua cabeça. Ele se sentia responsável, não apenas pelos erros de sua família, mas também pelo impacto que esses erros haviam causado na vida de Lucas e de sua mãe, Rosana. Sentado na sala com uma xícara de café quase vazia na mesa, Gabriel olhava para a janela enquanto o sol começava a nascer. Sabia que tinha que tomar uma decisão. Não podia mudar o que havia acontecido, mas podia decidir o que fazer com tudo o que sabia agora. Maria Clara entrou na sala, ainda de roupão, e percebeu a expressão abatida de Gabriel. Não conseguiu dormir, né? Gabriel balançou a cabeça, suspirando. Não dá, Clara. Cada vez que fecho os olhos, penso em tudo o que aconteceu, em tudo o que minha família fez. Maria Clara se sentou no sofá ao lado dele. Você fez o que podia, Gabriel. Contou a verdade para o menino. Agora é com ele. Não é só com ele, respondeu ele, olhando para o chão. Eu também tenho minha parte nisso. O que você vai fazer? Gabriel ficou em silêncio por um momento antes de responder. Vou fazer o que minha família nunca fez. Vou ser honesto, vou estar ao lado dele, não importa o que aconteça. Maria Clara o observou, percebendo a determinação em seu tom. Espero que ele te dê uma chance, Gabriel. Esse menino já passou tanto. Gabriel assentiu, sabendo que Maria Clara estava certa. Lucas tinha todos os motivos do mundo para desconfiar dele, para se afastar. Mas ele não podia desistir. Depois de tomar um gole do café frio, Gabriel se levantou e foi até o quarto onde Lucas estava. Ele bateu na porta suavemente, esperando uma resposta. Quando não ouviu nada, abriu a porta devagar. Lucas estava sentado na cama, abraçado ao medalhão de Rosana. Ele parecia exausto, como se tivesse passado a noite chorando. Oi, Lucas, disse Gabriel, entrando com cuidado. Ele não respondeu, mas também não o expulsou. Então ele se aproximou e sentou na beira da cama. Eu sei que você está com raiva, e você tem todo o direito de estar. Lucas olhou para ele, os olhos vermelhos de tanto chorar. Não estou só com raiva, Gabriel. Estou perdido. Gabriel sentiu o coração apertar. Ele queria consertar aquilo, mas sabia que não havia como apagar o passado. Eu não posso mudar o que aconteceu, Lucas. Não posso trazer sua mãe de volta, nem fazer você esquecer tudo o que passou.
Mas posso prometer uma coisa. Ele continuou olhando para ele, esperando. Eu vou estar aqui para você, disse ele. Vou te ajudar a descobrir tudo o que você quiser saber sobre sua mãe, sobre o passado dela e sobre quem você é. E acima de tudo vou estar ao seu lado. Lucas abaixou o olhar, mexendo no medalhão em suas mãos. Como você acha que pode me ajudar, Gabriel? Porque eu quero ser diferente do meu pai, respondeu ele com firmeza. Quero ser alguém em quem você pode confiar. Lucas ficou em silêncio por um tempo, processando as palavras dele. Você acha que é possível reconstruir tudo isso? Perguntou ele hesitante. Gabriel colocou a mão no ombro dele, mas de um jeito gentil, respeitando o espaço dele. Não sei, mas sei que podemos tentar juntos. Lucas olhou para ele novamente, e dessa vez havia algo diferente em seus olhos. Ainda havia dor, mas também havia uma pequena faísca de esperança. Tá bom, disse ele, quase num sussurro, mas vai demorar. Gabriel sorriu levemente. Eu tenho todo o tempo do mundo. A partir daquele momento, Gabriel sentiu que havia assumido um compromisso que mudaria sua vida para sempre. Ele sabia que o caminho seria difícil, mas estava disposto a enfrentá-lo. Por Lucas, por Rosana e por si mesmo. Os dias que seguiram foram um misto de silêncio e tentativas tímidas de reaproximação. Gabriel sabia que não podia forçar nada. A dor de Lucas ainda era muito presente, e ele entendia que o tempo era o único aliado que poderia ajudá-los a superar aquilo juntos. Naquela manhã ele estava na cozinha preparando o café. Algo simples: pão com manteiga e café preto. Ouviu os passos leves de Lucas se aproximando. Quando ele entrou na cozinha, Gabriel fingiu não notar, continuando a mexer o café na xícara. Bom dia, disse ele num tom baixo, quase hesitante. Gabriel olhou para ele com um pequeno sorriso. Bom dia. Dormiu bem? Lucas deu de ombros, sentando-se à mesa. Melhor que antes. Gabriel colocou uma xícara de café e um prato com pão na frente dele. Sem cerimônia, sentou-se do outro lado da mesa. Enquanto comiam em silêncio, Gabriel pensou em como começar a conversa. Ele não queria parecer invasivo, mas sentia que precisava dar o primeiro passo. Lucas, eu estava pensando, se você quiser, podemos sair hoje. Talvez ir até a cidade e dar uma volta. Ele o olhou desconfiado. Para quê? Gabriel deu um sorriso leve. Só para sair um pouco, respirar. Você está aqui há dias e só viu o jardim e o quarto. Acho que um pouco de ar fresco pode fazer bem. Ele pensou por um momento antes de dar de ombros. Tá bom. Horas depois, os dois estavam no carro, dirigindo pela estrada que levava à cidade. O clima era um pouco tenso no início, mas Gabriel tentava quebrar o silêncio com comentários aleatórios sobre os lugares que passavam. Aqui é onde eu costumava jogar futebol quando era criança, disse ele apontando para um campo aberto. Não era nada demais, mas na época parecia um estádio gigante. Lucas olhou pela janela curioso. Você jogava bem? Nem um pouco, respondeu ele rindo. Mas eu tentava. Ele deu um pequeno sorriso, e Gabriel percebeu que aquele era um bom sinal. Na cidade eles foram a uma praça movimentada. Havia vendedores de rua, crianças brincando e pessoas caminhando apressadas. Gabriel comprou sorvete para os dois e sugeriu que se sentassem em um banco próximo. Enquanto comiam, Gabriel olhou para Lucas. Você acha que sua mãe gostaria daqui? Ele parou de comer por um momento, surpreso com a pergunta. Acho que sim. Minha mãe gostava de lugares tranquilos. Ela dizia que a gente precisava de momentos assim para recarregar. Gabriel assentiu, olhando para o movimento ao redor. Sua mãe parecia ser incrível, Lucas. Ele sorriu tristemente. Era. Depois de um tempo, começaram a caminhar pela praça. Lucas parecia mais à vontade, falando sobre pequenas lembranças de sua mãe. Gabriel o ouvia com atenção, absorvendo cada detalhe. Era como se aquelas histórias o aproximassem de Rosana de uma forma que ele nunca imaginou ser possível. Mais tarde voltaram para casa. Lucas parecia menos carregado, como se o passeio tivesse ajudado a aliviar um pouco do peso em seus ombros. Naquela noite, enquanto estavam na sala, Gabriel puxou um álbum de fotos da estante. Você quer ver algumas fotos antigas?
Ele hesitou por um momento antes de se sentar ao lado dele. Tá bom. Eles passaram algum tempo folheando o álbum. Gabriel mostrava fotos da família, explicando quem eram as pessoas e contando histórias engraçadas. Lucas estava visivelmente interessado, mas algo no meio do álbum o fez parar. Era uma foto de Rosana mais jovem, segurando um bebê. É ela, disse Lucas, tocando a foto com delicadeza. Gabriel assentiu. É você nos braços dela. Os olhos de Lucas se encheram de lágrimas, mas dessa vez não eram de dor. Era como se, pela primeira vez, ele pudesse se conectar com uma parte de sua história que nunca teve antes. Gabriel colocou a mão no ombro dele. Você sempre terá essas lembranças, Lucas. E se precisar de ajuda para lembrar de mais coisas, estou aqui. Ele olhou para Gabriel com os olhos brilhando. Obrigado, Gabriel. Eles passaram o resto da noite ali, conversando e olhando fotos. Não resolveram todos os problemas, nem superaram toda a dor, mas deram o primeiro passo. E para Gabriel isso já era um grande começo. Gabriel estava sentado na biblioteca novamente, o lugar que tinha se tornado um tipo de refúgio para ele nos últimos dias. O baú com os documentos antigos estava aberto à sua frente, e ele segurava mais uma pilha de cartas, contratos e registros que tinha encontrado ali. Era como se toda a história de sua família estivesse escondida naquele espaço, esperando para ser desenterrada. Ele puxou uma carta escrita pelo seu pai, datada de muitos anos atrás. A linguagem era formal, mas as palavras carregavam um peso claro. Lourdes, as coisas precisam ser mantidas como estão. Qualquer escândalo poderia arruinar tudo o que construímos. Eu confio em você para lidar com isso. Rosana não pode ficar, e essa situação precisa ser resolvida sem atrair atenção. Gabriel fechou os olhos, sentindo a frustração crescer. O padrão era sempre o mesmo. Seu pai, o homem que ele passou a vida admirando, não passava de alguém que fazia promessas vazias e deixava os problemas para os outros resolverem. Ele encontrou mais registros, desta vez envolvendo negócios da família. Alguns deles mostravam que seu pai tinha feito acordos duvidosos para proteger a propriedade e as finanças, muitas vezes às custas de pessoas mais vulneráveis. Rosana, ao que parecia, não tinha sido a única vítima das decisões frias e calculadas daquele homem. Gabriel balançou a cabeça, ainda incrédulo com o que estava descobrindo. Era como se cada página que ele virava revelasse uma nova camada de sujeira que sua família havia escondido sob a fachada de respeito e poder. Maria Clara apareceu na porta, observando-o com cuidado. Ela já sabia que Gabriel estava mergulhado em algo importante, mas não queria interrompê-lo. Mesmo assim, ele percebeu sua presença. — Quer alguma coisa, Clara? Ela entrou devagar, cruzando os braços. — Na verdade, quero saber como você está. Você parece diferente. Ele riu, mas foi um riso seco. — Claro que estou diferente. Estou descobrindo que minha família foi construída em cima de mentiras, Clara. Ela se aproximou, puxando uma cadeira para se sentar ao lado dele. — O que você encontrou agora? Gabriel entregou a ela um dos papéis. Era um registro de uma doação que o pai havia feito a um orfanato, o mesmo onde Rosana tinha deixado Lucas. Mas, ao contrário do que parecia, o dinheiro não era um ato de caridade. — Está vendo isso? Perguntou ele. — Meu pai fez essa doação para garantir que ninguém questionasse de onde a criança veio ou quem era o pai. Maria Clara leu o documento com a expressão cada vez mais fechada. — Isso é horrível, Gabriel. — Eu sei, respondeu ele, balançando a cabeça. É como se tudo o que ele fez fosse para proteger a imagem da família, sem se importar com as consequências. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, até que Maria Clara perguntou: — E o que você vai fazer com tudo isso? Gabriel olhou para ela, a resposta clara em sua mente. — Eu vou contar a verdade. Não posso deixar isso enterrado. Maria Clara suspirou como se já esperasse essa resposta. — Só tome cuidado, Gabriel. A verdade tem um preço. Ele assentiu sabendo que ela tinha razão, mas também sabia que não podia continuar ignorando o que estava descobrindo. Mais tarde, Gabriel foi até o quarto de Dona Helena. Ele entrou sem bater, decidido a ter uma conversa séria.
Mãe, eu preciso falar com você. Dona Helena olhou para ele com cansaço, como se já soubesse o que estava por vir. O que foi agora, Gabriel? Ele colocou os papéis na frente dela. São todos documentos que mostram como o pai lidou com a situação de Rosana e Lucas. Não só isso, mas também como ele tratou outras pessoas. Dona Helena pegou os papéis e começou a lê-los, mas sua expressão não mudou. Depois de alguns minutos, ela os colocou de lado e olhou para Gabriel. Você acha que eu não sabia disso? Perguntou ela, com a voz firme. Gabriel ficou surpreso. Você sabia? Claro que sabia, respondeu ela. Seu pai sempre foi assim, Gabriel. Ele fazia o que queria e deixava o resto para mim. E você nunca fez nada? Nunca tentou parar ele? Ela balançou a cabeça com um olhar triste. Eu era jovem, Gabriel. Tinha medo. Ele me fez acreditar que a única coisa importante era proteger a família, mesmo que isso significasse machucar outras pessoas. Gabriel sentiu uma mistura de raiva e pena por sua mãe. Ela parecia carregar um peso que ele nunca tinha notado antes. E agora? O que você acha que devemos fazer com tudo isso? Dona Helena olhou para ele, a voz mais suave dessa vez. Eu não sei, Gabriel. Só sei que é tarde demais para mudar o passado, mas não é tarde demais para mudar o futuro, respondeu ele. Dona Helena não respondeu, mas Gabriel sabia que ela o entendia. Ele saiu do quarto com os papéis nas mãos, decidido a não deixar o passado sombrio de sua família definir quem ele era ou o que ele faria dali em diante. A verdade era dolorosa, mas também libertadora. E Gabriel estava pronto para encarar o que viesse, sabendo que, pela primeira vez, estava escolhendo um caminho diferente do que seu pai havia traçado. A tarde estava silenciosa na casa. Lucas tinha saído para o jardim com Maria Clara, que o incentivava a colher algumas frutas. Gabriel estava na biblioteca, ainda lidando com os papéis que encontrara, organizando a bagunça do passado. Mas no quarto de Dona Helena, o clima era diferente. Ela estava sentada na poltrona perto da janela, como sempre. Mas dessa vez havia um olhar distante, perdido. Ela pensava em tudo o que Gabriel havia dito nos últimos dias, em tudo o que ele tinha descoberto. E mais do que isso, pensava em Rosana. Pensava na noite em que pediu à jovem para ir embora, nas palavras duras que usou para convencê-la a deixar a casa. Dona Helena se lembrava claramente daquele momento. Rosana estava chorando, segurando a barriga, implorando para que pudesse ficar até o nascimento da criança. Eu faço qualquer coisa, Dona Helena, ela disse, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu só preciso de um lugar para ficar. Não tenho mais ninguém. Mas naquela época, Dona Helena estava tão preocupada com a reputação da família que nem olhou para Rosana com compaixão. Você já fez muito, respondeu friamente. O melhor que você pode fazer agora é desaparecer. Pense na sua filha. Você não quer que ela cresça em um ambiente de escândalo, quer? Dona Helena sentiu o peso daquelas palavras, voltando para ela agora, anos depois. Como ela pôde ser tão cruel? Como deixou que sua lealdade a um marido infiel fosse mais forte do que sua empatia por uma mulher que só queria proteger sua filha? Ela fechou os olhos, deixando as memórias a consumirem. Não conseguia parar de pensar em Lucas, tão parecido com Rosana. Toda vez que olhava para o menino, sentia o mesmo peso no peito, como se cada olhar fosse um lembrete do que ela tinha feito. Nesse momento, Gabriel entrou no quarto. Ele parecia hesitante, mas determinado a falar com a mãe. Mãe, podemos conversar? Dona Helena abriu os olhos e assentiu lentamente. Claro, Gabriel. Ele se sentou na cadeira em frente a ela, segurando alguns papéis. Tenho pensado muito sobre tudo isso. Sobre o que aconteceu com Rosana. Sobre como você lidou com isso. Ela abaixou a cabeça, sabendo que ele estava prestes a dizer algo difícil de ouvir. Gabriel continuou. Eu sei que você achou que estava fazendo o certo, protegendo a família. Mas você não acha que poderia ter feito diferente? Dona Helena respirou fundo, segurando o chale nos ombros. Eu penso nisso todos os dias, Gabriel. Ele ficou em silêncio, surpreso com a resposta direta. Você acha que é fácil viver com isso? Continuou ela, levantando o olhar para ele. Eu lembro do rosto de Rosana, das palavras que ela disse.
E lembro do que eu disse. Fiz com que ela acreditasse que não tinha valor, que era um problema. Ela apertou as mãos no colo, a voz começando a tremer. E depois, quando ela foi embora, fiquei pensando se ela estava bem, se conseguiu dar à luz em segurança, se a criança tinha o que precisava. Mas eu nunca soube. Gabriel sentiu um aperto no coração. Ver sua mãe tão vulnerável era algo raro, quase desconcertante. Então, quando Lucas apareceu aqui, foi como se o passado estivesse me encarando diretamente, disse ela. Naquele momento eu soube. Soube que ele era filho de Rosana. Soube que o que fiz estava errado. E por que você não disse nada? Perguntou Gabriel, tentando entender. Porque eu tinha medo, admitiu Dona Helena com os olhos marejados. Medo de que você me odiasse. Medo de que a verdade destruísse o pouco que restava dessa família. Gabriel balançou a cabeça. Não é fácil ouvir tudo isso, mãe. Mas eu não te odeio. Só quero entender. Dona Helena o olhou com uma expressão cheia de tristeza. Eu passei anos achando que estava protegendo você, Gabriel. Que estava protegendo essa casa. Mas agora vejo que só estava me protegendo. Gabriel não respondeu imediatamente. Ele queria dizer algo para confortá-la, mas também sabia que ela precisava sentir o peso do que estava dizendo. Dona Helena continuou. Se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. Teria acolhido Rosana, ajudado ela a criar o filho. Mas agora é tarde demais. Gabriel colocou a mão sobre a dela, um gesto que ele sabia que sua mãe não esperava. Não, mãe, não é tarde demais. Ela olhou para ele confusa. Ainda temos Lucas. Ainda temos a chance de fazer o certo. De mostrar a ele que mesmo com todos os erros podemos mudar. Dona Helena assentiu, as lágrimas finalmente escorrendo pelo rosto. Você acha que ele pode me perdoar? Gabriel apertou a mão dela. Eu não sei. Mas acho que ele precisa ver que você está disposta a tentar. Os dois ficaram em silêncio por um tempo, segurando as mãos. Pela primeira vez em muitos anos, Dona Helena permitiu que a dor e o arrependimento que carregava fossem expostos. E naquele momento, ela soube que, embora não pudesse mudar o passado, ainda podia lutar por um futuro diferente. Quando Gabriel saiu do quarto, Dona Helena olhou para a janela mais uma vez. Mas dessa vez, não estava pensando no que perdeu. Estava pensando no que ainda podia salvar. Os dias passaram lentamente depois da revelação devastadora. O peso da verdade ainda pairava sobre a casa, mas algo em Lucas começou a mudar. Embora a dor ainda estivesse ali, ele começou a perceber que o sofrimento não era tudo o que definia quem ele era. Naquela manhã, ele estava no jardim, sentado embaixo de uma grande árvore. O medalhão de Rosana pendia de seu pescoço e ele segurava o objeto entre os dedos como se buscasse força nele. O vento balançava os galhos acima dele, criando uma melodia suave que preenchia o silêncio. Maria Clara apareceu no jardim, trazendo um copo de suco para Lucas. Aqui, menino, você precisa comer alguma coisa, disse ela, colocando o copo ao lado do garoto. Obrigado, respondeu Lucas sem levantar os olhos. Maria Clara ficou por perto, observando-o. Você tem pensado muito, né? Lucas olhou para ela. Como você sabe? Está escrito no seu rosto, respondeu Maria Clara, com um pequeno sorriso. Lucas deu um suspiro profundo. Não é fácil. Tudo o que eu achei que sabia, agora não sei mais. Maria Clara se sentou ao lado dele. É difícil, eu sei, mas vou te dizer uma coisa. Você é muito mais forte do que pensa. Lucas levantou os olhos, encontrando o olhar sincero de Maria Clara. Forte? Eu não sinto isso. Maria Clara deu uma risada leve. Quem mais teria passado pelo que você passou e ainda estaria aqui lutando? Você está de pé, Lucas. Isso é força. As palavras ficaram com Lucas enquanto Maria Clara voltava para dentro. Ele pensou no que a mulher disse. Será que ele era forte? Será que toda aquela dor e sobrevivência significavam algo mais? Mais tarde, enquanto caminhava pelo jardim, Lucas encontrou Gabriel cuidando das plantas. Ele estava de joelhos arrancando algumas ervas daninhas. Quando ele o viu, limpou as mãos e sorriu. Ei, como você está? Melhor, respondeu ele com um tom honesto. Fico feliz em ouvir isso, disse Gabriel.
Lucas observou Gabriel por um momento antes de falar. Você acha que a gente pode superar tudo isso? Gabriel parou, pensou antes de responder. Eu acho que sim, Lucas. Não vai ser fácil, mas acho que juntos podemos encontrar um jeito. Ele assentiu, ainda segurando o medalhão em seu pescoço. Quero saber mais sobre a minha mãe, disse ele finalmente. Gabriel sorriu. Claro, eu posso te contar tudo o que sei. E quero ver o lugar onde ela cresceu, onde ela viveu, insistiu Lucas. Gabriel assentiu novamente. Podemos ir lá quando você quiser. Os dois foram ao orfanato onde Rosana havia deixado Lucas. Para Gabriel, era um lugar de dor, mas para Lucas, era um espelho. Ele podia ver o que faltava de sua história. Quando foram, a freira que os atendeu reconheceu Lucas imediatamente. Você é o filho de Rosana, não é? Sim, respondeu Lucas com a voz firme, embora seu coração estivesse acelerado. A freira os levou até o arquivo, onde encontrou mais alguns documentos e registros que pertenciam a Rosana. Havia uma carta que Rosana tinha deixado, mas que nunca foi entregue a Lucas. Lucas abriu a carta com mãos trêmulas. As palavras de sua mãe estavam ali, como se falassem diretamente com ele. Meu querido Lucas, se você está lendo isso, espero que já seja forte o bastante para entender o que aconteceu. Não foi fácil deixar você, mas eu fiz isso porque queria o melhor para você. Nunca duvide que você foi a coisa mais preciosa que já aconteceu na minha vida. Eu te amo mais do que qualquer coisa neste mundo. Nunca se esqueça disso. Com amor, mamãe. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Lucas enquanto lia. Mas dessa vez, não eram lágrimas de dor e sim de alívio. Sua mãe nunca havia desistido dele. Ela o amava até o último momento. Gabriel colocou a mão no ombro de Lucas. Ele olhou para ele e, pela primeira vez, sorriu de verdade. Eu acho que vou ficar bem, disse ele com a voz cheia de emoção. Gabriel sorriu de volta. Você vai, Lucas. Tenho certeza disso. De volta à casa, Lucas parecia diferente. Ainda havia uma longa jornada pela frente, mas ele agora sabia que sua mãe o amava e que não estava sozinho. Ele tinha Gabriel e Maria Clara ao seu lado e, acima de tudo, tinha a força dentro de si mesmo para enfrentar qualquer coisa. Enquanto a noite caía, Lucas se sentou no mesmo lugar de antes, sob a grande árvore do jardim. Mas dessa vez, ele não estava perdido. Ele segurava o medalhão com carinho, como se ele fosse um símbolo de tudo o que havia superado e de tudo o que ainda estava por vir. Gabriel estava sentado no mesmo banco do jardim, onde semanas antes havia contado a verdade devastadora para Lucas. Só que dessa vez, o ar parecia diferente. A dor ainda existia, mas havia algo novo no ambiente. Uma sensação de esperança, como se as coisas finalmente estivessem começando a se ajustar. Ele olhava para Lucas, que estava colhendo flores com Maria Clara. O menino parecia mais leve. Ainda havia momentos de silêncio e reflexão, mas os sorrisos que agora apareciam em seu rosto eram genuínos. Para Gabriel, aquilo era um alívio. Ele sabia que ainda tinha muito a fazer, mas ver Lucas encontrando algum tipo de paz já era um grande passo. Dona Helena estava sentada na varanda, observando-os à distância. Desde a conversa em que admitiu seus arrependimentos, ela havia se tornado mais aberta com Lucas. Não havia ações dramáticas nem pedidos explícitos de perdão, mas pequenos gestos, como oferecer um chá ou perguntar sobre o dia dele, começaram a surgir. Para Lucas isso era suficiente por enquanto. Gabriel levantou-se e foi até onde Lucas estava. Ele tinha algo importante para dizer, algo que vinha preparando há dias. Lucas, posso falar com você? Ele olhou para Gabriel e assentiu. Claro. Os dois se afastaram um pouco, indo para debaixo da grande árvore onde costumavam conversar. Gabriel respirou fundo antes de começar. Eu tenho pensado muito sobre tudo o que aconteceu, sobre o que minha família fez e sobre como isso te afetou. Lucas cruzou os braços, ouvindo atentamente. E percebi que por muito tempo eu também estava vivendo no conforto dessas mentiras, mesmo sem saber. As coisas não me perguntava sobre o passado. Só deixava tudo como estava porque era mais fácil. Ele arqueou a sobrancelha. E agora?
Agora eu vejo que isso foi errado, disse ele com firmeza. Vejo que eu tenho a responsabilidade de fazer algo diferente. Lucas ficou em silêncio, mas havia curiosidade em seu olhar. Eu quero te ajudar a reconstruir sua história, continuou Gabriel. Te ajudar a saber mais sobre sua mãe, sobre tudo o que aconteceu. Quero que você sinta que tem uma família aqui se quiser isso. E se eu não quiser? Perguntou ele, com um tom que não era de desafio, mas de honestidade. Gabriel assentiu lentamente. Se você não quiser, eu vou entender. Mas vou continuar aqui, se algum dia você mudar de ideia. Lucas olhou para ele por alguns segundos antes de responder. Você acha que pode ser o que meu pai não foi? Gabriel sentiu o coração apertar, mas respondeu com sinceridade. Eu não posso substituir ele, Lucas. Mas posso tentar ser alguém em quem você possa confiar. Alguém que esteja ao seu lado. Ele abaixou os olhos, mexendo no medalhão que agora nunca tirava do pescoço. Sabe, disse ele, minha mãe sempre me dizia que a gente tinha que seguir em frente, mesmo quando parecia impossível. Acho que ela gostaria que eu tentasse dar uma chance para isso. Gabriel sorriu, aliviado. Acho que sua mãe era uma mulher muito sábia. Depois da conversa, Gabriel começou a tomar medidas para realmente fazer a diferença. Ele organizou todos os documentos e cartas que havia encontrado, montando uma espécie de dossiê para Lucas. Não era algo que ele esperava que ele lesse de uma vez, mas queria que ele tivesse acesso à verdade completa no tempo dele. Além disso, ele procurou o orfanato novamente e doou recursos para ajudar outras crianças que estavam na mesma situação que Lucas havia enfrentado. Não era apenas sobre reparação, era sobre criar algo positivo a partir de um passado tão doloroso. Na casa, Gabriel também começou a transformar o ambiente. Ele incentivou Dona Helena a ser mais participativa com Lucas, mesmo que isso significasse apenas pequenos passos. E para Maria Clara, ele deixou claro o quanto valorizava o papel dela em manter a família unida durante os momentos mais difíceis. Certa noite, enquanto Gabriel organizava algumas fotos antigas na sala, Lucas entrou e sentou-se ao lado dele. O que está fazendo? Estou montando um álbum, respondeu ele. Achei que você poderia gostar de guardar algumas lembranças. Lucas pegou uma das fotos que ele tinha separado. Era uma imagem de Rosana sorrindo ao lado de Dona Helena. Ela era linda, disse Lucas, com um sorriso leve. Era, respondeu Gabriel. E muito forte, como você. Lucas olhou para ele e pela primeira vez viu algo diferente em Gabriel. Não era mais apenas o homem que o tinha levado para casa. Ele estava realmente tentando ser alguém que ele pudesse chamar de família. Obrigado, Gabriel, disse ele, quase num sussurro. Gabriel olhou para ele surpreso. Pelo quê? Por não desistir, respondeu ele. Gabriel sentiu os olhos marejarem, mas apenas sorriu. Eu nunca vou desistir de você, Lucas. Naquele momento, algo mudou entre eles. Ainda havia muito a ser superado, muitas dores a serem curadas, mas ambos sabiam que estavam no caminho certo. A redenção de Gabriel não estava apenas em pedir perdão, mas em agir, em mostrar a Lucas dia após dia que ele era importante, que sua história importava e que ele nunca mais estaria sozinho.